Mas o missionário não era desta opinião: jamais o farei, prefiro que ele viva para poder, pela força dos exorcismos da igreja, libertá-lo do poder do demônio que o possui. Pois, quando ele estiver curado, pretendo catequizá-lo, instruí-lo na fé e depois dar-lhe o santo batismo, com a esperança de salvá-lo assim e ganhar sua alma para o Cristo. Enquanto isso, a noite havia chegado. Então Padre Antônio adiou o exorcismo para o dia seguinte. Ele ordenou ao espírito maligno que deixasse os infelizes em paz. Então ele ordenou que ele fosse levado de volta para sua residência habitual e disse ao povo para levá-lo à igreja no dia seguinte. De acordo com a descrição mais curta de G387, o episódio teria terminado sem interrupção. Seria melhor, no entanto, manter a tradição de Cavazzi. Cedo na manhã seguinte, a rainha estava presente. O possuído foi acorrentado. O exorcismo começou diante do altar da Santa Cruz. Incapaz de sustentar o poder e a força do exorcismo, o maligno o uivou, estremeceu, lutou e explodiu de raiva. E embora muitas vezes eu o obrigasse a obedecer minhas ordens, ele declarou e disse que nunca deixaria este corpo, pois essa foi a vontade de Deus. O exorcismo durou várias horas. Por fim, o missionário perguntou diretamente ao feiticeiro se ele queria se converter ao verdadeiro Deus e receber o batismo. Parece então que o homem percebeu que estava possuído e respondeu insolentemente em voz alta: não reconheço outro Deus senão aquele que tenho no peito. C. 550. Finalmente, eles o levaram para fora da igreja. De acordo com C. 550, o homem possuído libertou-se de suas correntes na própria igreja e correu para fora. Assim que ele saiu, o diabo explodiu em fúria, arrancou violentamente as correntes das mãos de quem o prendia, despedaçou-as e perseguiu, numa corrida louca, com as correntes em suas mãos, todos os que fugiram. Muitos foram os que feriu com os grilhões das correntes que atirou contra eles. A este ruído grande. Vários soldados e outros homens armados vieram correndo. Incapazes de lutar contra eles, os possuídos fugiram, correndo cada vez mais rápido. Ele correu para um buraco, um poço bastante fundo. Como resultado da queda, o infeliz estava tão mal quando foi retirado que morreu após 1 hora. Ele entregou sua alma de volta nas mãos do mesmo demônio a quem ele havia dado e que por tanto tempo habitou silenciosamente em seu corpo. A rainha mandou queimá-lo imediatamente e entregá-lo às chamas na praça do mercado. Esses dois eventos autênticos, cujos detalhes encontramos na vida da rainha Izinga, testemunham a espantosa influência do demônio. Eles têm todas as características próprias desses fenômenos, nas missões entre os pagãos. Para exercer sua influência, o diabo usa cada vez os ministros da religião oposta ao cristianismo. No nosso caso, são os singuiles, aqueles feiticeiros que presidiam o culto aos fantasmas dos jegas, que exigiam sacrifícios humanos e que também afirmavam que, por meio deles, falavam os venerados fantasmas. Esse tipo de adoração a fantasmas certamente vai além dos limites do ocultismo inocente e do espiritismo experimental. Ao contrário, ele faz parte de uma religião demoníaca, inimiga de Deus. O protagonismo destes eventos é sempre desempenhado por Ingolaband, a quem a sua irmã Izinga dedicou um culto especial e ainda rendeu honras divinas. Foi sob suas ordens que, em 1655, Izinga tomou a surpreendente decisão de abolir a lei dos jegas. É o seu nome que o endemoninhado de Matamba dá ao Senhor e ao Criador a quem serve. Assim, durante a conversão de Izinga, o espírito maligno tenta, por 2 vezes, chamar sua atenção para aquele a quem ela havia dedicado, por 30 anos, um verdadeiro culto, depois de ter negado a fé cristã, praticada tão pouco tempo. Satanás, o tentador, fez sentir o seu poder durante a conversão de Angola.
Na história das novas missões africanas, o caso mais extraordinário de posse, que foi tratado publicamente, é o de 1906 a 07, na África do Sul, na estação de St. Michael, dos missionários de Marian Hill. Duas jovens negras, Germaine Célia e Monique, eram diabolicamente atormentadas. Eles manifestaram fenômenos extraordinários como levitação, conhecimento de línguas desconhecidas, etc. Toda a missão foi virada de cabeça para baixo. Muitos meses se passaram até que finalmente, após repetidos exorcismos, a condição das jovens voltou ao normal. Muito já foi escrito sobre esse assunto. Este livreto realmente contém documentos valiosos, embora não seja científico no sentido estrito da palavra. O caráter de possessão diabólica desses eventos foi até contestado. W. Wanger, o missionário conhecido por seus estudos sobre os Zulus, falou positivamente. Mas esses casos não têm a marca tipicamente missionária, como descrevemos acima. Ambas as meninas eram cristãs desde a infância, e os ataques diabólicos não tinham a intenção de levá-las de volta ao paganismo. Usnack. Dr. P. Laurent Kilger, OSB. Nota sobre o dualismo mazdeano. Uma exposição do dualismo iraniano ou do mazdaísmo, pois o maniqueísmo é de um todo outra inspiração e nunca foi a religião nacional do Irã, não pode ser feito traçando uma visão média dos textos religiosos iranianos, Avesta, inscrições aquemênidas, livros Pehlevis. Precisamente no que diz respeito ao dualismo e ao caráter do arquidemônio, os textos em aparente continuidade apresentam divergências tão profundas que não se pode fugir do problema de sua cronologia relativa. Sem entrar aqui nos detalhes dessa pesquisa laboriosa e muitas vezes decepcionante, vamos esboçar brevemente os estágios dessa evolução como ela nos parece. Lembremos que a literatura mais antiga, excessivamente incompleta, especialmente comparada com sua rica irmã indiana, a do Avesta, compreende principalmente uma coleção de hinos, os Yashitis, as antigas divindades do panteão inso-iraniano, uma série de poemas gnômicos atribuídos ao próprio Zarathustra, os Getas, que se encaixam em um ritual, o Yasna, finalmente livros de exorcismos, o Videvidat e o Visprat. Quanto aos livros Pehlevi, escritos em uma língua que é o ancestral imediato do persa moderno, embora de tempos muito posteriores, eles preservaram para nós um grande número de elementos às vezes muito antigos. Os Yashitis mais antigos cantam sobre os deuses, talvez sobre os grandes deuses, no sentido entendido pelos etnólogos, que quase todos têm seu equivalente no Veda indiano. Tanto aqui como ali, estamos na presença não só de deuses, mas também de demônios, adversários dos deuses, mas o vocabulário que os designa na Índia está muito longe de ser claro e fixo. Asura designa preferencialmente, mas não exclusivamente, seres nocivos, mas nada nos é dito sobre a origem ou a permanência desses poderes do mal. Ao contrário, nos Getas, existe apenas um Deus Supremo, Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, Ahura, rodeado por 6 entidades que representam aspectos de suas diversas competências no cosmos e no que diz respeito à sociedade humana. Posteriormente, esses aspectos se tornarão criaturas primordiais, arcanjos. Por enquanto, eles coexistem com 2 espíritos, o bom, Spentamanil, e o mal, Aramanil, originalmente gêmeos, e cuja oposição fundamental é uma doutrina capital do zoroastrismo. Esses espíritos optaram pelo bem ou pelo mal, sem que ninguém pudesse saber nada sobre sua condição antes dessa escolha. Seguindo o espírito maligno, vêm os Daevas, aqui, claramente seres malignos, e certos homens. A escolha é livre, não implica necessidade da natureza e, ao que parece, por irreversibilidade.
Mas muito rapidamente, a partir do Videvidati e constantemente nos livros de Pelevis, o maligno aparece como uma natureza imutável, o princípio de uma contracriação que dobra a criação de Ahura Mazda, Ormazde, e a frustra. Para Manil, Ahriman, será contado, foi desde o início o inimigo de Ormas e residia longe de suas luzes. Ao se aproximar dele, ele tomou a luxúria e empreendeu a conquista da esfera luminosa. Para pará-lo, Ormas cria o mundo, como um exército defensivo, ao qual toda a coorte de criaturas do mal responderá. Destaquemos as peculiaridades desse dualismo cósmico estilizado e endurecido. Um grau é resolutamente criacionista, contrário ao emanacionismo gnóstico. 2 graus A matéria não é o princípio do mal, tanto na ordem do bem como na desordem do mal, o mundo é povoado pelo espiritual e pelo material. 3 graus Os seres bons e os seres maus coexistem, na promiscuidade, num mundo que é o universo do bem, parasitado pelas criaturas do mal. 4 graus Contra os demônios se exerce o poder dos exorcismos, das purificações sacramentais, dos sacrifícios, mas também da ação moral e é o bem que prevalecerá, quando o fogo expurgar ao mundo de todo demônio. A história tem um sentido, mas nos perguntamos se seria uma espécie de retoque do plano original de Ormas, em favor de sua criação saqueada. A ortodoxia, insistindo cada vez mais em afirmar por um lado a onipotência e a onisciência de Deus, por outro, o caráter natural, e não mais voluntário, do mal e dos maus, teve que, nos parece ele, traçar a economia da salvação de volta ao plano original de Deus. Portanto, ensinará que as criaturas de Ormas foram pré-formadas de forma a apoiar a luta contra a prole maligna de Ahriman e derrubá-los em um determinado momento, que é o da história do mundo. Independente de Deus na sua natureza e na sua atividade, o mal não escapa à ciência nem à providência divina, esta é a marca mais patente da sua inferioridade. Por outro lado, nunca iremos ao ponto de dizer que o mal é permitido por Deus para um bem superior. No máximo certos textos falam de uma tentativa de conciliação, de um pacto, oferecido mas recusado, em cujos termos o maligno, fazendo sua submissão a Ormas, teria se tornado seu aliado e seu colaborador na condução do mundo. Mito que atesta que não nos resignamos a considerar o mundo como exclusivamente orientado para a destruição do mal. E que sugere, por outro lado, que o demônio não está tão irremediavelmente fixado no mal que não possamos, por um momento, pensar de tirá-lo. Se ele persistir nisso, no entanto, no final dos tempos ele não será aniquilado, mas ficará impotente. As criaturas más, uma vez expulsas do mundo dos bons, as boas criaturas terão apenas que ser transfiguradas em uma restauração universal. A ressurreição dos corpos e sua glorificação mais uma vez sinalizam o abismo que separa o masdaísmo do antirilismo maniqueísta. Essas oscilações são inerentes ao dado fundamental do dualismo que nos interessa aqui. Permita-me reproduzir aqui o que escrevi em minha edição de Shikand Gumanik Vityar, a solução decisiva de dúvidas, conscientemente ou não, qualquer substantificação do mal implica uma certa subordinação do bem em relação ao mal, a doutrina masdeana da criação nos faz compreender isso na hora. Visto que a boa criatura, não mais do que o próprio Deus, não poderia ser o princípio do mal, é preciso recorrer para explicar o pecado a outro primeiro princípio que, se não pode atacar o próprio Deus, assumiu sua criatura, muito mais, especifica, negativamente, mas muito realmente, sua atividade e, portanto, sua natureza. O mundo aparece como o órgão levantado por Deus expressamente para a expulsão do mal. Nesse sentido, podemos dizer que é o mal que finaliza o bem e se impõe como motivo de onipotência criativa. Também a criatura, efeito próprio da bondade divina, traz, ainda mais do que a semelhança
Dessa perfeição, o reflexo do antagonismo do qual extrai toda a sua razão de ser, pois só encontra seu fim ao afrontá-lo. Daí a atitude essencialmente militante da religião masdeana. Mas, por outro lado, é impressionante notar que, nos Getas, o princípio do mal não se situa no mesmo nível do Deus Supremo, está no andar inferior, voltado para o espírito bom, cujas relações com a Ura Mazda são distantes. De claro, o mesmo padrão será encontrado em uma doutrina também iraniana, mas de origem obscura, e que se desenvolveu à margem do mazdaísmo oficial, contaminando-o aqui e ali, e que convencionamos chamar de Zevanismo, o Deus Supremo, Zervan, Cronos. Gera Ormas e Arimã, o primeiro em virtude de seus méritos, o último em virtude de sua dúvida. Se Arimã está aqui no mesmo andar que Ormas, é porque este último é reduzido à categoria de uma espécie de demiurgo. Tudo se passa como se o carreirismo do mal, sua pretensão de igualar o bem, esbarrasse numa impossibilidade natural. Seu caráter, secundário, parasitário, nunca desaparece. À medida que se obscurecia o caráter voluntário e espontâneo do mal, afirmado no Getas, como Arimã tornou-se mais natural, ele perdeu na espiritualidade, sua ciência, retardatória. O impede de frustrar a estratégia de Ormas. Achar-se é mesmo impensável que as criaturas do bom Deus possam fixar-se para sempre no mal, mesmo no mal da dor, na questão da eternidade do inferno, o mazdaísmo oporá até ao fim os vários monoteísmos bíblicos, judaísmo, cristianismo, islamismo. A liberdade do homem continua afirmada, cada vez mais claramente, contra tudo o que, no Islã, sugere um fatalismo. O arquidemônio iraniano é cercado por uma tropa bastante heterogênea de demônios menores, alguns dos quais carregam nomes de antigas divindades indianas, um cruzamento lexical que ainda não recebeu uma explicação totalmente satisfatória. É um dos problemas mais obscuros na história das religiões. Como uma divindade chega a se transformar em demônio, em antagonista? Muitas vezes a resposta é, na medida em que é considerado exclusivamente pertencente a uma comunidade estrangeira ou hostil cujo patrocínio assegura. Mas é o fato dessa conversão que faz o que antes era verdadeiro e familiar parecer estranho e falso, e é isso que deve ser explicado. Ora, nada se sabe sobre a separação dos ramos do tronco indo-iraniano e, por outro lado, o dualismo rígido, quase mecânico, dos livros rituais e da teologia tardia iraniana não tem equivalente real na Índia. Notar-se-á sobretudo que o tema da luta teomaquia ou gigantomaquia não aparece no Irã como na Babilônia ou mesmo como no épico indiano. Não se baseia em nenhuma contrariedade espírito-matéria, um múltiplo, deuses-demônios, céu-terra, macho-fêmea, mas em uma oposição radical na divisão do bem e do mal como tal. E sem dúvida são representados por dois princípios pessoais e espirituais. Não é menos verdade que o maligno é apenas porque escolheu o mal, mesmo quando tenhamos esquecido um pouco dessa escolha primordial, mesmo quando um espírito de sistema bastante plano e a obsessão pela magia purificadora terão, organizado, os dois rivais universos, mesmo assim. A característica do maligno será sobretudo de ordem moral. Ele é aquele que mente e engana, que contamina e que destrói. A noção que temos da atividade do maligno como desordem e acidente é tanto mais pura quanto mais abstrata ela é. As imagens maniqueístas serão extraídas de fontes mais obscuras, não é impossível que, por meio dela, nos seja revelado um iranismo popular, cujo traço teria desaparecido da literatura oficial do mazdaísmo, tal como chegou até nós, ou seja, em pedaços. Num método comparativo, as analogias particulares não têm grande significado histórico, o que é significativo não é a presença do mesmo elemento aqui e ali, mas a estrutura na qual ele está integrado.
Para poder dizer, por exemplo, que o Satã do livro de Jó é, de origem mesopotâmica ou iraniana. Seria necessário não só resolver certos problemas de cronologia, mas também encontrar neles certos traços específicos. Ora, a noção de um primeiro rebelde que se opõe a Deus e seduz ou tenta as suas criaturas é demasiado comum entre os mais diversos povos para autorizar, por si só, comparações históricas, mesmo entre povos vizinhos. A necessidade de explicar a intervenção do mal no mundo, obra de um Deus bom e todo-poderoso, leva facilmente a imaginar primeiro a produção de um primeiro pecado por parte de um primeiro pecador, mesmo que isso signifique depois explicar esse, primeiro, da ordem criada, por um primeiro, mais radicalmente primordial, anterior à criação, na medida em que a própria noção de criação é clara. Mas é normal que o pensamento só raramente se decida a escolher entre os dois sistemas, enquanto procura no mal substanciado uma primeira causa na qual repousar, percebe obscura e intermitentemente que o mal nunca pode reivindicar prioridade ou igualdade com o bem. Sua indecisão é sua maneira grosseira de afirmar o que ela não consegue formular na primeira tentativa e abstratamente, ou seja, que o mal não tem causa própria. A personificação do princípio do mal no Irã e as tensões da teologia masdeana apenas acentuam esse fato. O mundo do mal está aí, o mundo simétrico do bem apenas na aparência e graças a uma sistematização tardia, muito superficial e bastante popular. O ritual combate, localmente, os pequenos demônios impuros, os da doença e da corrupção, mas os sábios, mesmo dualistas e militantes declarados, não questionam a supremacia do bom Deus. A personalidade de que se reveste o princípio do mal é herdada de uma personalidade criada, a segunda, a do espírito maligno, inferior e posterior ao Deus Criador. Já o antideus maniqueísta é mais original, sendo sobretudo oílico, ganha em solidez e em subsistência o que perde em especificidade maligna, o que não o impedirá de se apropriar de certos traços do Masjid Ahriman. Mais moral em sua rebelião como em seu antagonismo, ele se ajusta melhor, em última instância, à puríssima concepção de transcendência divina que tem o Zaratustra dos Getas. É sobretudo por isso, bem além dos contatos episódicos e periféricos entre Irã e Israel, que sua semelhança com o diabo da revelação bíblica é afirmada. Friburgo. P. De ameaça OP. O príncipe das trevas em seu reino. Que você possa me livrar deste nada profundo. Do abismo escuro que é tudo consumo, que nada mais é do que torturas, feridas até a morte, e onde não se encontra nem ajudante nem amigo. Nunca, nunca, a salvação é encontrada lá. Tudo está cheio de trevas. Tudo está cheio de prisões, não há saída dela, e fere-se com golpes todos os que a alcançam. Árido pela secura, abrasado pelo vento tórrido. Nenhuma vegetação é encontrada lá. Quem me livrará disso e de todas as feridas, e quem me salvará da angústia infernal? E eu choro comigo mesmo, que eu seja liberto disso e das criaturas que se devoram. E os corpos dos humanos, as aves do espaço, e os peixes dos mares, as feras e os demônios, quem me tirará deles e me libertará dos infernos destrutivos sem desvio ou saída. Salmo maniqueísta de Turfan. Há no maniqueísmo uma profusão inumerável de demônios ou entidades malignas. Essa descendência infernal não fica, porém, sem se distribuir por certas classes, nem essa proliferação sem incluir certa hierarquia. Do todo, que domina, emerge a figura de um chefe, de um arquidemônio que é ao mesmo tempo um antideus e que, nas formas mais simples, se não as mais primitivas, do sistema, carrega o nome sinistro e prestigioso de Rei, ou Príncipe das Trevas. Desta grande encarnação do mal, deste diabo ou
pelo menos, deste equivalente do Satã cristão. A melhor e mais completa descrição é dada pelos próprios maniqueístas nos capítulos XXVI e IV de sua Kefalaia, uma coletânea de entrevistas reais ou suposto de Mani com seus discípulos descobertos em 1931 em Medinet Mandi, no Egito, ao mesmo tempo que outros escritos da seita também traduzidos para o copta sub-aquinímico. Como a estranheza desses textos, o artifício que afeta a composição do segundo deles, suas deficiências, a obscuridade de alguns. Seus detalhes podem desconcertar o leitor. Estou seguindo sua tradução com uma espécie de comentário geral, que, embora sucinto, será, espero, suficiente para dissipar a maioria das dificuldades e, com a ajuda de recursos paralelos ou novos, dará corpo ao retrato do personagem. Primeiro, aqui está Kefalaion 27, intitulado, Sobre as 5 Formas do Príncipe das Trevas. Para este texto como para o seguinte, leve em consideração as correções ou novas leituras fornecidas por os editores em 1936, após a edição 5/6, página 146. Novamente, estando ele sentado no meio da assembleia, o apóstolo disse a seus discípulos, nesta no que diz respeito ao príncipe que está à frente de todos os poderes das trevas, 5 formas são encontradas em seu corpo, de acordo com a forma do selo das 5 criaturas que estão nos 5 mundos das trevas. Sua cabeça tem a figura de um leão do mundo do fogo, suas asas e seus ombros têm a aparência daqueles de uma águia, conforme a imagem dos filhos do vento, suas mãos e pés são de demônios, como os filhos do mundo da fumaça, sua barriga tem a aparência de uma serpente, como os filhos do mundo das trevas, sua cauda, a do peixe que pertence ao mundo dos filhos da água. Nele estão essas 5 formas, das 5 criaturas dos 5 mundos das trevas. Se ele quiser, sai a pé do mundo de Smoke. Quando ele deseja, ele, 4, com suas mãos e seus pés, como os filhos do fogo. Se quiser, sobe com suas asas como os filhos do vento. Se quiser, mergulha nas águas como os filhos da água. Se ele quiser, rasteja de barriga como os filhos das trevas. Essas 5 formas são encontradas nele. Ainda há 3 coisas nele. A primeira, seus poderes. A segunda, ele, seus feitiços. Será que ele se conjura e se esconde de seus poderes? Se ele quiser, ele se manifesta a eles e golpeia e mata com sua magia. Seu discurso, que ele profere com frequência, ele usa como um amuleto. A terceira propriedade é que seu corpo é tão sólido, que todos os dentes e garras de seus poderes não podem penetrá-lo. Todos os corpos de ferro e cobre não terão poder sobre ele, não poderão destruí-lo, pois foi formado e modelado pelo pensamento insensível, insano da matéria, mãe dos demônios e dos maus espíritos. Ainda há 3 coisas nele. Quando ele deseja, seu fogo queima. E todo o seu corpo se torna como fogo. Quando quer, emite frio e todo o seu corpo fica congelado como a neve. Terceiro, quando seus poderes estão diante dele, ele olha para eles e percebe o que está em seus corações, em seus rostos ele percebe o que está em seus corações, enquanto eles estão diante dele. Se eles se afastarem dele e se afastarem dele, ele não sabe o que está em seus corações. Nele, nenhuma vida, mas sua vida é a bilis da raiva, visível. Em seu rosto, e em seu medo ele, prisão, que está diante dele. Eis que não vistais, meus amados, as formas deste príncipe, a raiz de todos os males que matam e o acampamento de toda a abominação. Mas cuidado com o ambiente deles e com a doutrina maligna que habita em seu corpo, para que eles não se misturem com você, corrompam sua mansidão e mudem sua verdade em mentira. Pelo contrário, torne-se zeloso e perfeito na presença do Espírito da Verdade que se revelou a você para que você, séculos dos séculos,
Mais amplo, Kefalion-vi recoloca este retrato dentro de uma galeria infernal e desenrola o panorama do reino e das províncias do mal. Seu título é, sobre os 5 bolsos, minha tradução é muito aproximada. O copta usa a palavra grega tamieia, ela mesma, sem dúvida, traduzida de um termo siríaco ainda indeterminado. Tamiejan significa propriamente, reserva, celeiro, armazém, depósito, tesouro, e também, armário, câmara, morada. É encontrado nos outros escritos coptas maniqueístas do Fayum, onde designa, como aqui, as regiões do mundo das trevas, ou o poço onde as trevas finalmente serão precipitadas, ou a residência do Pai da grandeza, da vida ou da luz. Neste último sentido, a palavra não é estranha à linguagem estritamente cristã. Estas são basicamente as moradas dos demônios, os recessos do mundo infernal de onde eles vêm, os covis onde eles se escondem. Tendo em conta os testemunhos gregos, latinos, iranianos e chineses mencionados mais adiante que falam de cavernas, antrar, ou abismo, pensei poder preservar mais ou menos as nuances da expressão traduzindo-o por bolsos, que surgiram da terra das trevas desde o início, nos 5 príncipes, arcontes, os 5 espíritos, os 5 corpos, os 5 gostos. Novamente o iluminador disse a seus discípulos, existem, desde o início, 5 bolsas, na terra das trevas. Deles surgiram os 5 elementos, enquanto dos 5 elementos se formaram as 5 árvores, e das 5 árvores, por sua vez, as 5 espécies de criaturas peculiares. A cada mundo, macho e fêmea. Por seu lado, os 5 mundos têm 5 reis, 5 espíritos, 5 corpos, 5 gostos, próprios de cada mundo, diferentes entre si. O rei do mundo da fumaça, será ele, que saiu das profundezas, das trevas, o governante de todo mal e de todo mal. Através dele veio o princípio da trama da guerra, todas as batalhas, o corpo a corpo, as brigas, os perigos, as ruínas, as lutas atléticas. É ele quem, no início, causou os perigos e a guerra com seus mundos e seus poderes. Ele então lutou com a luz, planejou uma batalha com o reino. Acima. Quanto ao Rei das Trevas, existem nele 5 formas, sua cabeça tem a figura de um leão, suas mãos e pés têm uma figura de demônios e espíritos malignos, seus ombros, uma figura de águia, seu ventre, a figura de uma serpente, sua cauda, uma figura de peixe. Essas 5 formas, os selos de seus 5 mundos, são encontradas no Rei do Reino das Trevas. Ainda existem 5 aspectos nele, o primeiro é sua escuridão, o segundo seu fedor, o terceiro sua feiura, o quarto sua amargura, sua própria alma de ferro derretido no fogo. Há, aliás, 3 coisas nele, o quinto seu ardor, que queima como um pedaço. A primeira é o seu corpo que é duro, de extrema solidez, tal como o construiu na sua insensibilidade, no seu coração sem sentido. Matéria, o pensamento da morte, que o formou a partir da natureza da terra das trevas. Assim é com o corpo do príncipe das trevas, é mais duro que qualquer ferro, que latão, aço e chumbo, e não a faca ou instrumento de ferro, seja qual for. Ele é capaz de entalhe. A matéria, de fato, seu plasmator, construiu-o, sólido e duro. Segundo, ele golpeia e mata pela magia de sua palavra. Quer ele invoque ou responda, toda a sua linguagem sem sentido produz encantos e feitiços para ele. Às vezes, quando lhe apraz, ele se conjura e se esconde por encanto do olhar de seus companheiros, às vezes também, quando lhe apraz, ele se revela aos seus poderes e se revela a eles, de modo que hoje os feitiços que os homens usam neste mundo são os mistérios do Rei das Trevas. Portanto, ordeno-vos, abstenham-se sempre das artes mágicas e das feitiçarias das trevas,
porque quem as aprende, as implementa e as usa, ao final, onde será acorrentado o rei do império das trevas com seus poderes, ali também estará acorrentada a sua alma, a alma de quem homem ou mulher lhes consagrou a sua vida e a terá passado entre o prestígio do erro. Ponto. Terceiro, o rei do império das trevas conhece as palavras e a linguagem de seus 5 mundos, ele capta tudo o que ouve de suas bocas, o que eles dizem um ao outro, cada um em sua própria língua. Qualquer plano que projetem contra ele, qualquer perfídia que tecem entre si para prejudicá-lo, ele os conhece. Ele também conhece os olhos piscando que eles trocam como sinais. Seus poderes, ao contrário, e seus arcontes, que estão sujeitos a ele, não entendem sua língua. Tudo isso é manifesto a ele, mas o coração deles permanece oculto para ele. Ele ignora sua mente e pensamento, o princípio e o fim, de suas ruminações, lhe escapam, ele só conhece e percebe o que está presente ao seu olhar. Há ainda uma peculiaridade peculiar ao rei do império das trevas: se quer se mexer, estica todos os membros e vai, a ideia lhe vem à mente, ele contrai os membros, os traz para si e os junta. E, enrolado sobre si mesmo, cai no chão como um cacho de uvas e uma grande bola de ferro. Sua voz é formidável, ele é terrível, ele espalha com sua voz o terror entre seus poderes, pois, quando fala, assemelha-se a um trovão nas nuvens ou a uma pedra. Quando ele vocifera, quando ele chora, seus poderes tremem, vacilam, caem a seus pés, como pássaros que caem no chão. Mas há apenas uma coisa que ele não sabe, o que está longe dele. Ele não vê o que está longe e não o ouve, mas o que está diante de seu rosto ele vê, ouve, conhece. Esses sinais e marcas malignas são próprios do chefe dos demônios e dos espíritos malignos, do rei de todas as montanhas das trevas, aquele que a terra das trevas engendrou e trouxe à luz em sua estupidez, sua insensibilidade, em sua maldade, em sua raiva, mais do que todos os príncipes, os arcontes, seus companheiros, que habitam todos os seus mundos. O ouro é o corpo do rei do império das trevas, o corpo de todos os poderes pertencentes ao mundo da fumaça é ouro. Mas o sabor de seus frutos é salgado. O espírito do rei do império das trevas é aquele que hoje reina nos principados e poderes da terra e do mundo inteiro, ou seja, aqueles que dominam toda a criação, humilhando os homens sob sua tirania, segundo seu coração. Por sua vez, o rei dos mundos do fogo tem a figura de um leão, o primeiro de todos os animais. O bronze é seu corpo, o corpo de todos os arcontes que pertencem ao mundo do fogo é de bronze. Seu gosto é o sabor azedo que está em qualquer forma, em todas as suas formas. Quanto ao espírito do rei das coisas que pertencem ao mundo do fogo, é o que domina entre os superiores e os chefes sujeitos às ordens dos principados, das potestades e dos reis do mundo. É também um espírito, dele que é encontrado naquelas falsas religiões que adoram o fogo, oferecendo fogo como sacrifício. Por sua vez, o rei dos mundos do vento tem uma figura de águia. Seu corpo é de ferro, da mesma forma, o corpo de todos aqueles que pertencem ao vento é de ferro. Seu sabor é o sabor pungente que está em qualquer forma, em todas as formas. Seu espírito é o da idolatria dos espíritos do erro que habitam cada templo, as moradas dos ídolos, os lugares de culto, as estátuas e imagens, os santuários do erro do mundo. O rei do mundo da água tem uma figura de peixe. Seu corpo é prateado, dinheiro é o corpus de todos os arcontes que pertencem à água. O sabor de seus frutos é a doçura, suavidade. Da água, a doçura, suavidade. Que está em qualquer forma, em todas as suas formas. O espírito do rei dos arcontes da água é o que hoje reina nas seitas do erro, entre aquelas que batizam com as águas, colocam no batismo nas águas sua esperança e sua fé.
Quanto ao rei do mundo das trevas, ele é uma serpente, dragão. Seu corpo é chumbo e estanho, todos os arcontes que pertencem ao mundo das trevas, seus corpos também são de chumbo e estanho. No entanto, o sabor de seus frutos é amargo. E o espírito que neles reina é o espírito que, até hoje, fala nos videntes, dando oráculos, nos adivinhos de toda espécie, nos endemoninhados e outros espíritos que proliferam oráculos, sejam eles quais forem. Por isso vos digo, meus irmãos e membros, perfeitos crentes, santos. Escolhido, traga seu coração de volta para você e mantenha-se longe das 5 amarras dos 5 espíritos. Escuro, abandone o serviço de seus 5 corpos. Não andeis segundo os seus caminhos, para escapar das cadeias e do castigo que lhes caberá por toda a eternidade. Asterisco asterisco. A estes 2 textos maniqueístas, transmitidos em copta, devemos acrescentar outro, desta vez escrito em aramaico oriental e retirado de um dos livros sagrados de uma seita distinta, o Ginzá ou Tesouro, dos Mandeus, batistas gnósticos da Baixa Babilônia cujas comunidades ainda existem no Iraque e no Irã e que, ao longo do tempo, tiveram relações efetivas com os maniqueístas, mas mal desvendadas ou interpretadas pelos estudiosos modernos em diferentes sentidos, é com um agrupamento desse tipo que o próprio Mani passou parte de sua juventude. Como explicar a identidade dos mitos, entidades, vocabulário, que encontramos aqui e ali? Apesar da hostilidade que alguns nunca deixaram de mostrar em relação aos outros, houve um empréstimo dos maniqueístas aos mandeístas, ou vice-versa. Eles, ao contrário, ambos extraíram independentemente do mesmo antigo fundo babilônico. Etc. As respostas dos críticos a essas perguntas podem ser divididas aproximadamente da seguinte forma: para alguns, o maniqueísmo é explicado pelo mandaísmo, para outros, o mandaísmo é posterior ao maniqueísmo. E dele depende em parte. Alguns admitem que certos elementos doutrinários e certos textos do maniqueísmo foram usados pelos compiladores dos escritos de Mandaian ou pelos fundadores da seita de Mandaian, H. Pognon, Inscriptions Minadites Discupes de Coabir, Mandaisan and Christian Origins, Paris, 1934, outros, finalmente, supõem que o mandeísmo e o maniqueísmo são inspirados, cada um a seu modo, na mesma fonte, babilônica ou iraniana. É para esta última posição que M. G. Windengren recentemente se reuniu, em particular em seu livro Mesopotamian Elements in Manichaeism. Estades em maniqueístas, mandaístas e religiões sírio-gnósticas, Uppsala Leipzig, 1946, onde relata em particular, páginas 31-32, a descrição do príncipe das trevas dada pelos textos maniqueístas e mandaístas aqui mencionados a antigas representações da Mesopotâmia do dragão. A seguinte passagem carrega, em qualquer caso, muita semelhança com a nossa Kefalaia para não ser traduzida por sua vez, em nome da grande vida. Homens verdadeiros e crentes, videntes, seres à parte, eu clamo a vocês, ensino a vocês, vocês diga, separe-se do mundo do defeito, que está cheio de tumulto e erro. Eu primeiro instruí você sobre o Rei da Luz, que é eternamente glorificado. Eu lhes falei dos abençoados mundos de luz, que são imortais, nos Ufras, Jordãs e esquinas, que são maravilhosos e resplandecentes. Agora quero falar com você sobre os mundos das trevas e seus conteúdos, que são feios e terríveis e cujo aspecto é tortuoso. Fora da terra da luz, lá embaixo, fora da terra de Tíbio, ao sul, está a terra das trevas. É de uma forma completamente diferente da terra da luz, de uma forma completamente diferente, pois eles diferem um do outro em todas as propriedades e em todos os aspectos. A escuridão existe em sua própria natureza maligna, escuridão uivante, opacidade solitária, não conhece princípio nem fim.
No entanto, o Rei da Luz conhece e compreende o princípio e o fim. Ele sabia que o maligno está lá, no entanto, ele não o prejudicaria, de acordo com a palavra, não faça mal ao maligno, adversário, até que ele mesmo tenha feito mal. Sua natureza maligna tem perdurado desde o início e por toda a eternidade. Os mundos das trevas são vastos e infinitos. Foi dito, vasta e profunda é a morada dos malignos, cujos povos não demonstraram fidelidade ao lugar onde sua estada é infinita, do qual este é seu próprio império. A terra é água negra, a parte superior uma escuridão opaca. Da água negra, o rei das trevas foi, por sua própria natureza maligna, formado e surgiu. Ele cresceu alto, forte e poderoso. Ele evocou, criou e propagou milhares e milhares de espécies infinitas, miríades e miríades de criaturas horríveis sem número. E a escuridão aumentou e cresceu com esses demônios, espíritos de templos e capelas, falsos deuses, arcontes, anjos, vampiros, kobolds, satãs. Todas as formas hediondas da escuridão de todo tipo e espécie, pequenos machos e pequenas fêmeas da escuridão, escuro, preto, desajeitado, indisciplinado, raivoso, venenoso, rebelde, amargo, sem sentido, fétido, terrível, imundo e fedorento. Alguns deles são mudos, surdos, abafados, obtusos, gagos, surdos, mudos, surdos, confusos, ignorantes, tais outros, ousados, ardentes, poderosos, enérgicos, ardentes, lascivos, filhos do sangue, da chama espalhada e do fogo devorador, tais outros, mágicos, falsificadores, mentirosos, enganadores, ladrões, astutos, mágicos, feiticeiros, caldeus, adivinhos. Eles são mestres em todas as perversidades, instigadores do mal, eles cometem assassinato e derramam sangue sem compaixão ou piedade. Eles são artesãos de todos os trabalhos feios, conhecem inúmeras línguas e entendem o que cai sob seu olhar. Existem todos os tipos. Alguns rastejam de bruços, outros deslizam furtivamente pela água, alguns roubam, outros têm vários pés como minhocas, outros usam centenas de. Eles têm molares e incisivos em suas bocas. O sabor de suas árvores é veneno e fel, seu sabor é petróleo e alcatrão. Este rei das trevas assumiu todas as formas dos filhos do mundo, sua cabeça é a de um leão, seu corpo é o de uma serpente, suas asas são as de uma águia, seus lados são os de uma tartaruga, suas mãos e pés são os de um demônio. Ele vai, rasteja, desliza, caminha, é cheio de audácia, ameaça, ruge, sibila, pisca, emite sons estridentes. Ele conhece todas as línguas do mundo. No entanto, ele é obtuso e confuso, seus pensamentos estão confusos e ele não conhece nem o princípio nem o fim, nem as iniciativas nem os objetivos. Ele, no entanto, sabe o que está acontecendo em todos os mundos. É de muitos tipos. Ele é maior que todos os seus mundos, ele é mais poderoso e vasto que todos eles, mais forte que todas as suas criaturas e mais vigoroso que elas. Quando lhe apraz, esconde-se dos olhos deles, para não ser visto, mas sabe o que se passa no coração daqueles que estão diante dele. Se o Darkspawn, demoníaco, fugir dele, ele os chama de volta com sua voz, os dos, a quem ele deseja, ele traz de volta e os coloca diante dele. À vontade, ele expande seu corpo, à vontade, ele se faz pequeno. Ele pega seus membros e os estica novamente, e ele assume tanto o homem quanto a mulher. Ele percebe todos os segredos. Sua raiva é expressa por 100 meios ou efeitos: voz, palavra, respiração, olho, boca, mão, pé, força, fel, fúria, fala, medo, angústia, estremecimento,
tremor, rugido. Então todos os mundos das trevas estão mergulhados no terror. Sua aparência é horrível, seu corpo fétido, seu rosto distorcido.